Café Espiritual, um encontro entre teologia, história e psicologia para desvendar os mistérios da fé e da alma humana. Aqui, cada tema é um convite à reflexão, à meditação e à apologia da fé. Um espaço onde a Bíblia ganha vida, a história se torna mestra, e a psicologia nos ajuda a compreender o que sentimos, pensamos e cremos. Com o Dr. Laerte de Godoy, teólogo e historiador, o Café Espiritual propõe um diálogo profundo entre o sagrado e o humano, entre a razão e o espírito, entre a fé e o questionamento. De volta novamente, estamos falando aqui de discipulado, de igreja, e vamos voltar a falar mais um pouquinho. Eu estava dizendo que eu ouvi bastantes pastores, bastantes sermões, bastante pregação, e eu conheci hoje um pastor incrível, que preciso, um pastor na internet, inclusive ele esteve até na minha cidade pregando, difícil de absorver tudo que ele fala, é muita coisa boa, muita coisa interessante. Eu ainda vou estudá-lo mais e conseguir muitas coisas que ele me ensinou. Bom, teólogos e líderes do passado que falaram sobre discipulado e a missão da igreja. Agostinho de Hipona, que foi bispo, né? Um dos pais da igreja, ensinava que a igreja é um povo em formação. Não é um prédio ou uma instituição. Ele criticava os que queriam apenas assistir à fé sem vivê-la. Apenas assistir à fé sem vivê-la. Ele diz numa frase assim: a igreja é o mundo reconciliado com Deus. Ou seja, a igreja deve ser transformada de tal maneira que todos transformados transformam pessoas que chegam até lá. Não apenas para reunir, mas para transformar. Lutero, conhecedor, reformador protestante, defendia que todo crente é chamado ao sacerdócio. Não apenas o clero, não apenas os pastores, bispos e tudo mais. Ideia profundamente discipular. Lutero dizia que a fé verdadeira se manifesta em vida transformada, não só em rituais. Às vezes você tem uma igreja onde o louvor ocupa a maior parte da palavra, onde que o louvor devia ser muito rápido. Ontem eu ouvi um louvor de uma igreja onde ocupou meia hora e o pregador mais uma hora, foi hiper cansativo, ele tentou colocar uma coisa e não conseguiu, e eu estava sentado, imaginando sentado naquela igreja, como é que eu ia sentir se eu estivesse lá? Nada, vazio. Músicas vazias, que não tem letras, um som muito alto. Eu falei, não, isso não é. Igreja é um som onde todos cantem junto, som baixo, som tranquilo, não precisa de tanta coisa. E uma palavra que mostra quem você é. Uma ocasião eu fui pregar na igreja, era na igreja de Nova Vida de São Paulo, e eu preguei uma mensagem, achei que eu abafei. No dia seguinte tinha que sentar na mesa do bispo para conversar com ele e para ele analisar a mensagem que eu preguei. E ele era assim mesmo, mas foi um excelente professor para mim. Eu amo muito ele, foi meu líder por muitos anos. E ele dizia o seguinte: Laerte, nunca vi uma pregação pior do que esta. Foi a melhor mensagem que eu vi na minha vida. Eu sabia que eu estava estudando pouco, lendo pouco. Eu falava aquilo que eu tinha e não saiu nada. Uma igreja muito boa, né, no Paraíso, em São Paulo, a Igreja Nova Vida, onde ele foi meu bispo muitos anos. Então, aquele dia eu aprendi. Ele falou assim: vai numa igreja, fala aquilo que você faz e não fala aquilo que os outros fazem. Eu estava falando de Elias, ele levantava, orava, aquela coisa toda. Você faz isso? Eu falei, não. Então, não fale do que você não faz. Foi uma lição de discipulado para mim. A fé viva não pode deixar de fazer boas obras. A fé discipula, muda o agir, o caráter, o mundo ao seu redor. Seus vizinhos, pessoas, onde você vai, elas querem saber. Eles perguntam, qual a sua religião? Eu falo, não, eu sou um discípulo de Cristo, eu não tenho religião.
Que igreja você vai? Nenhuma. Eu sou a igreja. Calvino dizia, ensinava que o evangelho transforma o homem por inteiro, mente, coração e ação. Ele via a igreja como uma escola de Cristo, onde os fiéis aprendem a viver como ele. A igreja não está fazendo esse papel, as pregações estão vazias, muitos recados, muitas notícias, muita coisa, e gente despreparada para pregar. São poucos pregadores, sem entusiasmo, sem vida. Eu tenho visto pela internet, eu assisto, eu não estou julgando, estou falando uma realidade. John Wesley, fundador do metodismo, criou grupos de discipulado e santificação, chamados sociedades e classes. Ele ensinava que sem discipulado pessoal não há crescimento verdadeiro. E hoje nós temos que falar o contrário. O crescimento verdadeiro, o crescimento não precisa de discipulado, vírgula, mas este não é o crescimento verdadeiro. É um crescimento de igrejas lotadas. A gente percebe pelas obras, se você tem discipulado ou não. O Evangelho de Cristo não conhece cristianismo solitário. A vida cristã, ela acontece em comunhão, em acompanhamento mútuo. Tem um Bonhoeffer, que é o segundo nome dele, ele é um teólogo alemão que resistiu a Hitler. Ele escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado. Ele denunciou a igreja superficial que pregava uma graça barata, sem arrependimento, sem transformação. A igreja que não prega nada, é light. Ela prega o evangelho sem sal, sem açúcar não, sem sal. O evangelho que não diz nada, você não aprende nada. O cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Ou seja, uma igreja sem discipulado perde o próprio sentido. O A.W. Tozer, eu li todos os livros dele, eu não lia. Ele chamava a igreja moderna de fria e satisfeita. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós não temos igreja hoje onde você tem prazer de ir, porque você vai escutar a palavra de Deus. Você não tem, não existe. Você tem movimento. Você vai passar bons momentos ali. Movimento sim, mas não é igreja. A igreja no sentido de que todos estão reunidos. O grande perigo do cristianismo é ter uma religião que agrada o homem, é o que está acontecendo, mas não muda o homem. Isso está acontecendo mesmo. Eu vejo tanta gente, que igreja que você vai, eu estou indo lá, é gostoso lá não tem cobrança, não tem nada, não tem mais pregação sobre salvação, sobre céu, sobre inferno, sobre arrependimento, sobre uma vida nova transformada, sobre família. Tem reuniões, culto da família, evento da família, evento do carnaval. Tem nomes que a gente pode colocar dentro de uma igreja para formar pequenos grupos. Mas isso não é discipulado. A missão é da igreja. Todo cristão é um missionário. Ou é um impostor. Não existe verdadeira fé sem compromisso com a missão. Que igreja que você conhece que tem um centro de recuperação, uma comunidade terapêutica, um hospital, algo que possa ajudar a cidade, que toda a cidade fala que maravilha que é aquela igreja, eles fazem o trabalho. Os centros espíritas fazem isso, aqui em Bragança tem vários que fazem isso, que ajudam. Qual a igreja que você conhece que tem uma sala, que a igreja fica vazia o tempo todo, onde atendimento terapêutico para as pessoas que necessitam, que precisam, cura, medicinas alternativas, o espaço fica vazio até o dia do culto. O que você acha de tudo isso? Valeu a pena? Claro, talvez eu mereça críticas, talvez eu mereça que você continue, que eu continue falando. Tem mais de umas 20 mensagens sobre isso. Eu só vou falar se você falar. Continua, pastor. Continua, doutor. Continua, servo. Continua, amigo de Deus. Continua aquilo que você quiser me chamar. Laerte, seu amigo. Seu discípulo em Cristo Jesus.